Capítulo 4. A química na cozinha. De fato, é um clichê recorrente ouvirmos dizer que a química faz parte da cozinha. E realmente faz. Na química dentro da cozinha temos diversas mudanças importantes que ela causa. Mudamos sabor, textura, aumentamos ou diminuímos a digestão de alguns alimentos. E todos e qualquer alimento são substâncias químicas: carboidratos, gorduras, proteínas, vitaminas e sais minerais. São todos feitos daquelas minúsculas unidades químicas chamadas de moléculas, de átomos e de íons. A química é um fator essencial na cozinha e nesse capítulo estudaremos como isso funciona em algumas partes dela. Algumas substâncias químicas apresentadas nesse capítulo usarão de muitas fórmulas químicas e alguns experimentos para serem provadas que são essenciais na cozinha. Amônia de confeiteiro. Diferente da amônia de limpeza, a amônia de confeiteiro consiste em bicarbonato de amônia, que é um agente de fermentação que, aquecido, se degrada em três gases: dióxido de carbono, vapor de água e amônia, que já não é mais tanto usada por ser difícil de encontrar. Sal ácido. É errado dar esse nome ao mesmo, pois não se trata de um sal e sim um ácido. São duas classes de compostos químicos, assim os tornam diferentes. Cada ácido é uma substância única, porém eles podem ser derivados. O sal ácido ou ácido cítrico dão origem a alguns derivados. Por ter um sabor extremamente ácido, o mesmo é usado em produtos industrializados para acidificar o mesmo. Além de sua acidez, o ácido cítrico e os outros ácidos desaceleram o escurecimento das frutas por enzimas e por oxidação. Os ácidos de cozinha mais fortes são o vinagre e suco de limão. O sal ácido, por ser 100% ácido cítrico, é mais forte que o vinagre, que tem sua solução de 100% do ácido, e o suco de limão, que tem 7%. Extrato de baunilha, o médico e o monstro. O extrato de baunilha é cerca de 35% álcool, que tem um sabor áspero. Os uísque e outras bebidas destiladas contêm ainda mais álcool, mas são carinhosamente produzidos por processos tradicionais de aromatização e envelhecimento que atenuam a aspereza. Para ter o rótulo de extrato puro de baunilha, o tal precisa ser extraído de vagens de baunilha. A vanilha é um composto químico, assim conseguindo a produzir de forma mais barata que a baunilha. A vanilha não pode ser comparada com a baunilha, por conta da baunilha ser mais complexa que a mesma. O sabor e o aroma da baunilha estão concentrados principalmente nas sementes da vagem, especialmente no líquido oleoso que as envolve. Mas as artes também são aromáticas e saborosas e não podem ser jogadas fora. Os tártaros. Tártaro era o nome persa da Hora de Mongóis de Genghis. Os mesmos eram vistos pelos europeus como culturalmente censuráveis, pois muitas vezes comiam suas refeições cruas, como steak tartare, que é composto por carne crua, alguns outros ingredientes e especiarias. Os tártaros levam culpa por tudo o que for cru. O tártaro no cremor tártaro vem do latim antigo, da palavra árabe turt. Atualmente, os enólogos usam a palavra tártaro especificamente para os depósitos cristalinos vermelhos acastanhados deixados no fundo dos túneis depois de retirar o vinho. Quimicamente, ele é o bicarbonato de potássio. O tártaro que se forma nos túneis de vinho vem do ácido tártarico, presente no suco de uva. O ácido tártarico é o que dá ao vinho metade de sua acidez total. O sal tártaro foi descoberto muito antes do ácido. O uso mais comum para o cremor tártaro na cozinha é para estabilizar claras batidas, e ele consegue fazer isso por ser um tanto ácido, apesar de ser um sal. Isso acontece pois o molho conduz a eletricidade. A combinação de três materiais forma uma bateria elétrica. Os átomos de ferro se agarram aos elétrons com muito mais força do que os átomos de alumínio. Assim que aparecer uma oportunidade, os átomos de ferro do recipiente roubarão os elétrons dos átomos de alumínio desse papel laminado. Acontece que o que fornece essa oportunidade é o molho de tomate. Um átomo de alumínio que perde elétrons não é mais um átomo de alumínio metálico. Ele será um átomo de algum composto de alumínio que se dissolve no molho. O alumínio foi oxidado a um composto solúvel em ácido. Isso apenas ocorre onde o molho consiga que a transferência de alumínio e ferro seja possível. Ou seja, o que corrói o papel laminado é um processo elétrico, o eletrolítico, e não um processo químico. A lasanha está efetivamente provocando buracos no metal. Os químicos chamam o alumínio de um metal ativo, que é facilmente atacado por ácidos.
A verdade é que você não deveria cozinhar molho de tomate em panelas de alumínio. O molho dissolve uma quantidade grande de metal. Por isso, sentimos um gosto metálico ao comermos uma lasanha, por exemplo. O estômago contém um ácido muito mais forte, o ácido clorídrico, do que de um alimento. Isso o faz ser imune até mesmo ao café. Mas no caso de Einstein, havia algo a mais além da dissolução de metal. O molho conseguia corroer o papel laminado apenas em recipientes metálicos, mas nunca em recipientes de plástico. A batata, ela não é verde porque está madura. As batatas podem ser comidas em qualquer estágio do crescimento. Elas não estão ostentando verde por serem tradicionalmente um alimento irlandês. A cor verde é um recado da mãe natureza de que não é para comer. É uma placa que você lê e está escrito venenoso. As plantas da batata, elas contêm solanina. É um membro da famosa família dos alcaloides de gosto amargo. É um grupo de substâncias químicas altamente tóxicas nas plantas. Ela inclui a nicotina, a quinina, a cocaína e a morfina. A maior parte da solanina das plantas de batata está nas folhas e nos talos, mas quantidades menores são encontradas na casca e embaixo dela, embaixo do tubérculo e em menor extensão nos olhos. Uma batata que mora no subterrâneo, se ela for acidentalmente descoberta durante seu crescimento ou se ela for exposta à luz depois de ser desenterrada, ela já acha que é hora de acordar e fazer a sua fotossíntese. Assim, ela fabrica clorofila e forma-se manchada de verde na parte superior. Ela também fabrica a solanina no mesmo lugar. Por mais que a solanina só faça mal se ela for ingerida em muita quantidade, é muito prudente cortar essa parte fora e descartar. O resto da batata está perfeitamente bom. Ou, como a solanina fica concentrada perto da superfície, você pode livrar-se de quase toda ela descascando a batata com mão meio pesada. Mas não compre um saco de batatas que tenham mais que umas poucas partes verdes, porque é muito chato retirar tudo. O nível de solanina aumenta quando a batata já viu dias melhores e está enrugada ou esponjosa. Então, por favor, jogue fora aquelas batatas tristes que você vem guardando há muito tempo. Quanto àquelas que brotaram, os brotos são especialmente ricos em solanina, especialmente quando ficam verdes. As batatas, elas se conservam melhor num local escuro, seco e fresco, mas não tão frio. Na temperatura da geladeira, elas tendem a fabricar mais solanina. Elas também convertem parte de seu amido no açúcar, o que produz um dulçor peculiar e faz com que fiquem marrons ao serem fritas. Conhecemos o vinagre há milhares de anos. Ninguém teve de fazer o vinagre, ele se fez sozinho. Qualquer lugar que haja um pouco de açúcar ou álcool, o vinagre está a caminho. Um químico diz que o vinagre é uma solução de ácido acético em água, mas podemos definir um vinho como uma solução de álcool em água. O vinagre é bem mais que isso. Todos os vinagres retêm compostos químicos de sua matéria-prima. Isso lhe dá sabores e aromas exclusivos. Na parte mais alta do aspecto pureza está o conhecido vinagre branco destilado. Ele é 5% de ácido acético puro em água. Pode ser usado em lavanderias e cozinhas. No fim desse aspecto está o vinagre balsâmico. Ele vem sendo feito há mais de 1000 anos na Itália. As uvas são esmagadas em um mosto, depois fermentadas e envelhecidas por pelo menos 12 anos. É usado em pequenas quantidades e não como usamos o vinagre comum. Há uma sequência de 2 etapas de reações químicas. Na primeira, o açúcar é degradado em álcool etílico e gás dióxido de carbono. E na segunda, o álcool etílico é oxidado a ácido acético. Na primeira transformação, que é chamada de fermentação, é o que produz vinho a partir dos açúcares das uvas e inúmeras outras bebidas alcoólicas de inúmeros outros carboidratos, na presença de enzimas, de levedos ou bactérias. Na segunda transformação, as bactérias, que são conhecidas como Acetobacter aceti, ajudam o álcool a reagir com o oxigênio do ar para formar ácido acético.
Os vinhos podem oxidar-se e, portanto, azedar sem o acetobacter, mas esse é um processo muito mais lento. A palavra vinagre, na verdade, vem do francês vinaigre, que significa vinho azedo. Quando as batatas já fritas têm algumas beiradas verdes, é possível comê-las? Bom, essas batatas, elas foram cortadas de batatas com superfície verde e elas contêm pequenas quantidades de solanina tóxica, que não é destruída pela fritura. Não tem grande problema em comê-las, porque para ter os efeitos nocivos você teria de comer muitos sacos de batata frita, que ficaria mais pálido e verde do que as beiradas dela. E se você achar que pode examinar as batatas fritas na loja para ver quantas beiradas verdes pode haver num saco, pense melhor. Já notou que os sacos de batata frita são opacos, ao contrário dos sacos de pretzels e outros petiscos que muitas vezes deixam você ver o conteúdo? Isso não é para nos enganar, mas é para proteger a batata da luz ultravioleta, que acelera a oxidação das gorduras nas batatas fritas e as fazem ficar rançosas. Todas as gorduras e óleos deveriam ser protegidos dessa luz. Os sacos de batatas fritas podem estar cheios de gás nitrogênio, que serve para deslocar o ar que contém oxigênio. É por isso que alguns sacos são estufados como uma bexiga. Mal olhado na batata. Nesse capítulo se explica os medos que os europeus tinham dos alimentos do Novo Mundo e algumas propriedades químicas presentes nos alimentos da família Solanaceae, que contém mais de 2.000 membros. E em um salto de informação no século XXI, o alcaloide tóxico solanina, normalmente presente em pequenas quantidades nas batatas, de fato se acumula nos olhos, quando eles brotam. Então os olhos que estão começando a brotar certamente devem ser cortados fora, sobretudo se tiverem começado a ficar verdes. Mas mesmo assim a solanina não vai muito fundo, basta uma cavada normal com uma faca para dar conta dela. Milho de canjica. Nessa parte do texto se apresenta como alguns produtos químicos facilitam a vida na cozinha, pelo processo da barela, que nada mais é do que lavar ou se livrar de algumas partes de alguns alimentos indesejados. Muito comum usarem a soda cáustica nesse processo. Se você puser de molho grãos de milho numa solução fraca de barela, ela solta as cascas da celulose duras. Separa além disso o germe que contém o óleo, deixando apenas a parte do amílon ou endosperma, que é então lavado, secado e batizado de canjica. A etapa que alivia a ansiedade em tudo isso é a lavagem completa, que retira todo o excesso de barela. A canjica seca é então grosseiramente moída em semonela de canjica. Um alcalino menos potente é o cal, que inclusive consegue realizar o mesmo processo citado. E os nativos da América usam eles há séculos e até melhoraram o valor nutritivo e o sabor do milho, por esse processo de tratamento. O milho tinha deficiência de algum aminoácido essencial, e o tratamento com cal ajuda nesse processo e até inclui o cálcio na dieta. Vou falar um pouquinho sobre uma das receitas desse capítulo, que é a receita que eu fiz, que são as panquecas de milho com amoras. Nessa receita vão 1 xícara de farinha de milho, 1 colher de sopa de açúcar, 2 colheres de chá de fermento em pó, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, meia colher de chá de sal, 1 xícara de leite, 2 ovos grandes ligeiramente batidos, 3 colheres de sopa sem manteiga derretida, meia xícara de farinha de trigo, 1 xícara de amoras frescas, manteiga e melaço. O modo de preparo é bem simples. Você vai ter que misturar todos os ingredientes secos, exceto a farinha de trigo, em uma tigela bem grande. Depois vai ter que misturar todos os ingredientes líquidos em uma tigela. Depois de todos os ingredientes misturados, você vai unir as duas tigelas e criando uma massa homogênea. Depois dessa massa homogênea criada, você vai deixar ela descansar por 10 minutos. Depois do descanso, você vai adicionar a farinha de trigo e vai mexer até tirar a parte branca da massa. Depois dessa massa misturada, você vai adicionar as amoras. Vai aquecer a sua frigideira, a sua grelha, e vai sentir o calor com a palma da mão. Quando você sentir o calor com a palma da mão, você vai medir as suas panquecas em 1/4 de xícara e vai adicionar a massa frigideira. Depois de 1 ou 2 minutos, você já pode virar a sua panqueca. E depois de 2 minutos do outro lado, ela vai estar pronta. Só servir com manteiga ou melaço. Qual a diferença de bicarbonato de sódio e fermento? Simples, a diferença está na substância química. Só o bicarbonato puro, já ele o fermento é a junção com os bicarbonatos e outros ácidos. Tanto
um como o outro são usados como levedação, fazer com que o produto que está sendo assado cresça pela produção de milhões de bolhas minúsculas do gás dióxido de carbono. O resultado normalmente é um bolo leve e esponjoso. O bicarbonato de sódio libera o gás dióxido de carbono assim que entra em contato com um líquido ácido, como o soro de leite. Todos os carbonos e bicarbonatos agem desse jeito. Já o fermento em pó é usado quando a receita não contém outros ingredientes ácidos. Logo que o pó fica úmido, os dois compostos químicos começam a reagir para produzir dióxido de carbono. Eles têm que ser protegidos na umidade atmosférica, sendo assim guardado num recipiente hermético. Na maioria das vezes, compramos um fermento de ação dupla, que libera apenas uma parte do gás ao ser umedecido e libera o restante apenas para alcançar uma certa temperatura. Por que uma receita pediria os ambos? Se por acaso estiver presente algum ingrediente ácido da receita que possa causar o desequilíbrio, um pouco mais de bicarbonato de sódio é usado para neutralizar o excesso de ácido. Em casa, é mais seguro simplesmente não bulir com uma receita já bem testada. Use a quantidades específicas de sei lá qual for o agente de fermentação que está pedindo. Datas de validade dos fermentos. O bicarbonato de sódio dura quase um tempo determinado, mas pode atrair odores e sabores ácidos. Por isso, basta colocar uma caixa aberta de bicarbonato na geladeira. O fermento em pó pode perder a força em cerca de meses, pois os compostos químicos reagem com lentidão entre si, especialmente quando estão expostos ao ar úmido. Para testar o fermento, basta acrescentar um pouco de água. Se não borbulhar, perdeu a força e não fará um bom trabalho. Apenas jogue-o fora e compre outro. O alumínio é perigoso? O rótulo laminata de fermento em pó diz que ele contém sulfato de sódio e alumínio, mas comer alumínio não é perigoso? O sulfato de sódio e alumínio e diversos outros compostos de alumínio são listados pela FDA, como considerado em geral como seguro. Cerca de 20 anos atrás, um estudo encontrou níveis elevados de alumínio no cérebro de vítimas de Alzheimer já falecidas. Desde então, circula uma suspeita de que o alumínio, seja no alimento, na água ou dissolvido nos utensílios de alumínio por alimentos ácidos, como tomates, provoca doenças de Alzheimer, Parkinson e entre outros. Foram feitas muitas pesquisas posteriores, com resultados conflitantes e contraditórios. Enquanto escrevo a Associação Alzheimer, a FDA e a AUT Canadá, o Departamento Canadense de Saúde, concordam que ainda não há provas científicas verificáveis de que exista uma relação entre a ingestão do alumínio e a doença de Alzheimer, e que, portanto, não há motivos para se evitar o alumínio. Nas palavras da Associação Alzheimer, o papel exato do alumínio na doença de Alzheimer ainda está sendo pesquisado e debatido. Entretanto, a maior parte dos pesquisadores acredita que não há prova suficiente para considerá-los um fator de risco para um Alzheimer ou que seja uma causa de demência. Como uma das milhões de pessoas que sofreram de azia crônica, tomei grandes doses de magnésio e alumínio, hidróxido de malaxo e antiácidos semelhantes contendo alumínio durante muitos anos, até serem inventados aos novos medicamentos antirrefluxos. E, no entanto, não tenho qualquer sinal de doença de Alzheimer. Agora, qual foi mesmo sua pergunta? O papel alumínio tem um lado brilhante e um lado fosco. Algumas pessoas acreditam que devem usar um lado ou o outro para determinados objetivos. Não é verdade, não faz diferença ao lado que está para cima nem o que está para baixo. O único motivo pelo qual os dois têm aparência diferente é que nos estágios finais de enrolar-se o metal, duas folhas são enroladas juntas, como um sanduíche, para economizar tempo, onde houve contato entre elas e os rolos polidos. Elas saem brilhantes do lado e as que ficam em contato com uma ou outra ficam um tanto foscas.